Vamos lá, na editoria internacional, nosso destaque agora são os protestos na Rússia, que levaram centenas de pessoas à prisão. As manifestações foram convocadas por um blogueiro e ativista anticorrupção. Ellen, quem é o tal Alexei Navalny? Se eu falei direito, daí você pode me corrigir. E quais são as bandeiras que ele defende? Mas deve ter conhecido. Deve ter conhecido. Alexei Navalny. Navalny? Uau! Como é que é Alexei, né? Alexei Navalny. Alexei. Uau! Tá bom, muito prazer. Então, ele tinha acabado de regressar para Moscou, né? Ele estava na Espanha fazendo uma cirurgia para tentar recuperar a visão, porque ele já tinha sido vítima de jogaram ácido no olho dele esse ano, naqueles ataques da Rússia que ninguém sabe de onde, quem, como, porquê, né? Porque desde 2011, 2012, ele vem sendo uma pedra no sapato do governo de Vladimir Putin. Lá em 2011, 2012, ele é um blogueiro que começou a liderar algumas manifestações contra a corrupção. Na época, a corrupção, ele fazia manifestações contra o governo e contra Dmitry Medvedev, contra Vladimir Putin, porque Putin e Medvedev ficam ali se alternando no governo, mas é o mesmo governo. O né? Medvedev é atualmente o primeiro-ministro, é isso? Eles ficam sempre mas eles ficam sempre se alternando os dois, e ele é da cúpula de confiança do Putin. E aí, lá em 2011, 2012, o Alexei Navalny já estava liderando protestos, chegou a ser preso, inclusive, ficou 15 dias detido, é um líder de oposição. Aí ele chegou a concorrer, e a gente, embora ele não seja uma pessoa tão conhecida assim na Rússia, né? Ele é mais conhecido, acho que no Ocidente do que na Rússia, mas ele conseguiu concorrer à prefeitura de Moscou e fez uma boa votação, chegou em segundo lugar, e aí sim, isso em 2013, ele começou a ser realmente uma preocupação aí para Vladimir Putin. Pois bem, ontem ele havia convocado uma manifestação, porque ontem, 12 de junho, é o Dia da Pátria da Rússia, né? Eles celebram o Dia da Pátria lá, e aí fazem encenações sobre esse dia. Em toda a Rússia tem uma série de manifestações, teatros públicos e tal. E aí ele tinha convocado uma manifestação em Moscou para o subúrbio de Moscou. Um dia antes, ele muda esse lugar da manifestação e diz, não vai ser mais no subúrbio, vai ser na Tverskaya, que é uma rua muito central, perto, né? Do Kremlin. As autoridades russas consideraram isso uma afronta. Uma provocação. Isso. Né? E aí prenderam ele assim que ele estava saindo de casa. A mulher dele colocou isso no Twitter, disse, olha, ele foi detido agora, saindo de casa, mas não muda nada, a manifestação está mantida. E aí centenas de pessoas começaram a sair para a rua, não só em Moscou. Moscou, São Petersburgo, várias cidades, assim, calcula-se que foram manifestações, assim, em pelo menos umas 100 cidades foram feitas manifestações na Rússia ontem. E também centenas de pessoas presas. Não tem como saber quantas, porque afinal de contas é Rússia, e porque era o Dia da Pátria. Então tinha conglomerado de pessoas, né, nas ruas. Os manifestantes, eles se organizam de uma maneira muito pulverizada. Eles estavam no meio do povo, de repente alguém começava a gritar fora Putin e se espalhava e corria, e aí eram presos, né, e acabavam detidos, então, pela polícia. Mas é uma nova onda de protestos. A gente teve essa onda em 2011, 2012, protestos contra a corrupção, cujo mote era corrupção. Agora é um mote fora Putin. E o que o Alexei quer? Ele quer concorrer em 2018 contra o Vladimir Putin. A possibilidade, hoje, olhando, é pequena, assim, falando seriamente, pequena. Inclusive, primeiro porque ele tem ali algumas acusações. Isso, quer dizer, eu lendo a respeito, eu vi que tem acusações de fraude, né, contra ele. Ele tem acusações de fraude, ele tem acusações de furto, ele tem algumas acusações aí que talvez o impeçam de concorrer. Se ele concorrer, ele é desconhecido. Em boa parte do território russo, ele é desconhecido. A gente conhece ele muito aqui no Ocidente, mas no território russo ele é desconhecido. A TV russa estatal não falou dos protestos ontem, né? Isso não apareceu para boa parte da população russa ontem. A gente está falando aqui no Ocidente, então a gente tem que ver que as coberturas são muito diferentes também, né? Então é muito difícil que isso venha acontecer. Agora,
vale lembrar, ele já começa a ser um movimento de incômodo, tanto que foi detido ontem novamente, tanto que despertou manifestações em centenas de cidades, parece que começa a provocar um número maior de pessoas realmente contra o governo de Putin, que ainda tem uma aprovação de pelo menos, fala-se aí, cerca de 80% da população. Claro, isso com dados aferidos por... Dados oficiais. Segundo o Data Putin, né? Segundo o Data Putin. Mas assim, a gente brinca com isso, mas de fato, uma coisa que vivendo na Rússia percebe é que a população, apesar dos pesares, tem uma admiração pelo Putin, né? E pela Rússia grande, por toda aquela coisa czarista que o Putin traz com ele. Sim, então, é uma questão ainda que, apesar de todos os pesares, ele é um líder admirado dentro da própria Rússia. Então.